Olá, queridos estudantes, vamos continuar então o nosso vídeo de nomenclatura de química orgânica. Agora vamos começar a ver os grupos funcionais e classes orgânicas. O que é o grupo funcional? É o grupo na estrutura da molécula que determina as propriedades das moléculas, incluindo a reatividade. A gente já viu alguns aqui. Já viu o grupo amino, a gente já viu o grupo hidroxila, a gente já viu a carboxila. Por exemplo, aqui nós temos as aminas e tem os grupos aminos presentes nas aminas. E as classes orgânicas? As classes orgânicas são moléculas que compartilham de mesmo grupo funcional e que conferem propriedades e reatividades semelhantes. Vale lembrar que tem moléculas com classes orgânicas diferentes, mas que apresentam o mesmo grupo funcional. Por exemplo, nós temos os álcools, que possuem o grupo funcional hidroxila. No entanto, eles são de classe diferente dos fenóis, que possuem também o grupo funcional hidroxila, só que ligados a anéis aromáticos. Começando pelos hidrocarbonetos, vamos rever alguns conceitos que vocês viram em relação às cadeias. Então, temos os compostos orgânicos, podem ser acíclicos ou abertos, ou cíclicos. Podem ser saturados ou insaturados. Os acíclicos saturados e insaturados. Os saturados são os alcanos, insaturados são os alcenos ou alcino. Então, insaturado é o que tem ligação dupla ou tripla. Quando tem a dupla é alceno, quando tem tripla é alcino. Já os anéis, os cíclicos, que formam anéis, eles podem ser heterocíclicos, quando tem um heteroátomo, ou carbocíclicos, quando só tem cadeia de anel com carbono. O carbocíclico pode ser alicíclico, ou seja, pode ser um alifático cíclico ou aromático, que a gente já viu antes. E os heterocíclicos também podem ser saturados, insaturados ou aromáticos. Isso é uma das classificações, e a gente já viu anteriormente aquelas outras classificações também. Os hidrocarbonetos são uma das principais classes orgânicas que nós veremos. Eles são o principal constituinte do petróleo e dos combustíveis fósseis em geral. E nós veremos como se dá a nomenclatura da cadeia até 10 carbonos de hidrocarboneto. Quando nós temos uma cadeia apenas com um carbono, CH4, nós temos o metano. O metano é um gás que é usado como combustível fóssil, e também ele traz prejuízos para o meio ambiente. Em seguida, nós temos o etano. Ele tem 2 carbonos, CH3 e CH3 aqui. Então, do lado nós temos a condensada e de um outro lado nós temos a fórmula molecular. Observe que a classe dos alcanos, elas possuem uma fórmula molecular de CnH2n mais 2. E isso é importante para caracterizar os alcanos, hidrocarbonetos alcanos. Então, sempre a quantidade de hidrogênio vai ser 2 vezes a de carbono mais 2. Então, CH4, C2H6, C3H8. Então, nós temos etano, propano, butano, pentano, hexano, heptano, octano, nonano, decano. Observe que o número de isômeros, e a gente já viu que é isômeros, ou seja, são moléculas diferentes com a mesma fórmula molecular, vai aumentando conforme o número de carbonos na cadeia. Então, o propano, butano, que também é um gás usado, é o nosso gás de cozinha. Pentano e hexano é um solvente muito usado em química orgânica nos laboratórios, junto com heptano também. Octano é um combustível usado na gasolina, nonano, decano. Então, a gente observa que vai aumentando a cadeia. Agora vamos falar dos alcenos. Os alcenos são hidrocarbonetos com ligações duplas, podendo ter uma ou mais ligações. A fórmula geral dos alcenos é CnH2n. Logo, eles terão sempre um par de hidrogênio a menos para cada dupla presente na estrutura. Vale lembrar, para não confundir também, que essa fórmula também é a mesma dos anéis. Eles têm um par de hidrogênio a menos. Então,
nós podemos aqui observar alguns alcenos importantes, como esse alceno aqui, que é um atrativo sexual de algas marrons. Nós temos também o eteno, que é um alceno responsável pelo amadurecimento de frutas. Ele é um gás e costuma estar presente no amadurecimento de banana, por exemplo, que dá aquela cor escurecida na banana. Outro produto natural, assim como o primeiro que nós vimos, é o limoneno, que é presente em frutas cítricas como laranja, tangerina, limão, que também é um alceno. O pineno, do pinho e da cânfora. Nós temos aqui ainda o antigamente nomeado isobutileno, mas com a regra de 2013, a IUPAC decidiu não utilizar mais esse nome, por ele se apresentar incorreto. Agora, o nome mais adequado é o 2-metil, porque tem uma metila como substituinte, prop, a cadeia principal tem 3, 1-eno, porque a dupla está no 1. Como aqui nós não temos outra possibilidade de ter a dupla em outra localização, você pode omitir o número 1 e falar propeno. E o O de hidrocarboneto. O isobutileno é utilizado como matéria-prima na preparação de borracha sintética, como aquelas de luvas de limpeza. O farneseno também é um produto natural e ele está presente na cera da maçã, ou seja, na casca, responsável por aquele brilho na fruta. Já o estireno é um alceno que tem uma parte aromática também, né? Então aqui a gente pode dizer que ele é misto, né? Ele tem a parte alceno e a parte aromática que a gente vai ver mais à frente. O estireno ele é utilizado como matéria-prima na síntese da borracha do pneu, por exemplo, do pneu sintético. Os alcinos eles já possuem uma fórmula diferente, CnH2n-2, ou seja, eles terão 4 hidrogênios a menos do que os alcanos e 2 a menos do que os alcenos. Aqui nós temos o mais popular deles, que é o etino, et de 2 carbonos, in de insaturação e O, porque é um hidrocarboneto. Ele também é popularmente conhecido no meio profissional e na indústria como acetileno, que é aquele gás utilizado em soldas, como a gente pode ver nessa imagem. Às vezes vocês podem encontrar essa classe também sendo referida como acetileno no geral, e o acetileno é usado também especificamente para o etino. Um outro exemplo que nós temos aqui é o ex-1-ino. Nós temos uma cadeia de 6 carbonos, onde o in, a ligação tripla, está na posição 1, e O de hidrocarboneto. É opcional também você colocar o número na frente, ficando 1-hexino. No entanto, a recomendação da IUPAC, de um tempo para cá, é que o localizador fique o mais próximo possível a quem ele se refere, que no caso é a ligação tripla. Uma classe especial de hidrocarbonetos são os hidrocarbonetos aromáticos, né? Então a gente vai ver agora alguns aromáticos. Temos o benzeno, que vocês já viram antes, o naftaleno, da nossa naftalina, o fenantreno e alguns heteroaromáticos, como o furano, tiofeno e a piridina. Tá? São os aromáticos e são separados como hidrocarbonetos de uma classe especial. Eles não ficam com os outros. Aqui nós temos a imagem da naftalina, que na verdade é o nosso naftaleno. Tá? O naftaleno. Agora vamos ver alguns processos aplicados à química de hidrocarbonetos. Nós temos aqui a destilação fracionada do petróleo. O que acontece? O petróleo entra cru numa câmara, né, de aquecimento, e ele é aquecido de maneira tal que, de acordo com o tamanho da cadeia do hidrocarboneto, você vai tendo separação pelo ponto de ebulição de cada um deles. Então a gente observa que os gases saem lá em cima, de C1 a C4, metano, etano, propano e butano, né? Vamos para o nosso famoso gás, ou GLP, o gás também de cozinha, ou gás de carro, né? Depois saiu a nafta, C5 a C9, que é usado em fazer produtos químicos. Depois C5 a C10, usado para fazer gasolina, que é uma mistura de combustível, né? Sai a 120 graus. O querosene, que é usado em combustível de avião, né? Ele sai a 170 graus. Tem de C10 a C16 carbonos. Tem o diesel, que é o combustível de trem,
Tem um diesel, que é combustível de ônibus, né? Então ele tem uma cadeia maior, C14 a C20, observe que sai a 270. Então observe que, de acordo com o peso molecular, quanto maior a temperatura, até que sai sólido, né, o resíduo, que é chamado de alcatrão, que é usado para fazer o asfalto, né, que sai lá embaixo. Essa é a destilação fracionada do petróleo. Aqui é um dos métodos de extração do petróleo. Essa máquina, esse método, né, é chamado de cavalo de pau, né? Observe que ele faz uma sucção, né, do petróleo através desse cavalo de pau, que nada mais é do que um papel de uma bomba, né? Então ele faz o papel de uma bomba. Quando ele sobe, ele puxa o óleo para cima. Quando tira o óleo, isso é importante. Quando se extrai o óleo do solo, é importante injetar água para proteger os aquíferos, né? Isso acontece em outras técnicas também. Então, o cavalo de pau nada mais é do que uma bomba de sucção do petróleo. Aqui é o mesmo cavalo de pau, né, mostrando o funcionamento com mais detalhes do pistão, né? Então, ele, quando sobe, puxa, quando baixa, ele não puxa, né? Então ele vai fazendo esse processo. Bem, aqui nós temos uma destilação fracionada vista anteriormente, só que aqui é uma animação. Então entra o petróleo cru no forno, né? E de acordo com o ponto de ebulição das substâncias vão sendo separados. Então por isso que a destilação é fracionada. As substâncias vão saindo, cada um na sua parte, de acordo com o seu ponto de ebulição, baseado no seu peso molecular. Então nós temos aqui os gases e aqui embaixo é o betume ou o asfalto, né? Que vai fazer o asfalto nosso, tá? Muito interessante isso. Então observe que aqui tem uma unidade chamada de craqueamento, e a gente vai falar dela mais à frente, né? O que é o craqueamento? Algumas substâncias elas não saem muito boas, né? Elas saem com contaminantes, tipo enxofre. Então, uma reação de hidrogenação faz com que esses enxofres sejam arrancados das moléculas de hidrocarbonetos, que tem enxofre, né? E esse enxofre sai como H2S. E o hidrocarboneto sai sem o enxofre, podendo ser reutilizado. Então, o craqueamento é como se fosse uma limpeza, né? Ele faz uma limpeza retirando esses compostos de enxofre, os enxofres dos compostos hidrocarbonetos, tá? Uma técnica mais recente é chamada de fraturamento hidráulico e gás de xisto, que tem causado muitos problemas ambientais, né? É injetado água, né, nas rochas para você fraturar a rocha e você ter o escape do gás preso entre as rochas, né? Está sendo muito usado nos Estados Unidos e tem causado alguns problemas ambientais. Então a rocha é fraturada e o gás é liberado a partir desse fraturamento. E é colocado no local água para poder suportar e ocupar o espaço do gás contido ali anteriormente. No entanto, o fraturamento tem causado esses problemas, né? O rompimento de rochas debaixo dos rios e lagos, né? Que fogem do local desejado. Então, normalmente, o controle desse fraturamento é baixo, né? E acaba tendo fraturamento debaixo de regiões indesejadas, né? Rios e lagos, e acaba tendo um vazamento de gás e acaba tendo esse fenômeno aí do fogo no rio, fogo no lago, né? Está dando um problema, até gases que saem das torneiras, né? Da população local. Nos Estados Unidos está tendo um problema muito sério disso. Agora vamos falar dos alaucanos. Alaucanos são hidrocarbonetos halogenados. Eles são muito usados em hospital para fazer a anestesia geral, aquela anestesia inicial pré-cirúrgica, para a pessoa apagar e poder fazer a cirurgia sem dor, né? Então, é aquela inicial que a pessoa tem que respirar. Normalmente eles são gases, né? Então, por isso que são dados através de máscara e cilindros, né? Então, entre os principais nós temos aqui o clorometano, o cloreto de metila, né? Clorometano é o nome NIP, a nomenclatura preferencial da IUPAC, mas pode ser chamado de cloreto de metila também. Temos o triclorometano, que é o nome NIP, mas é mais conhecido como cloroforme, né? É usado como solvente em laboratório também. E aqui nós temos o anestésico geral mais utilizado em hospital, que é o alotano, que é o nome comercial, e ele é o 1-bromo, porque o bromo, ele pela ordem alfabética, define esse carbono como 1-cloro e 2,2,2-trifluoro
etano, né? Porque tem 2 carbonos. É o NIP dele, mas ele é conhecido como alotano. Alguns também são usados como agentes refrigerantes, ou seja, ou já foram usados, né? Hoje em dia está em desuso, os famosos CFCs, né? Os clorofluorcarbonos, né? Então já foram bastante utilizados, hoje já estão sendo abandonados por outros refrigerantes. São aqueles gases usados em geladeiras ou freezers, né, para fazer o resfriamento. Então temos o triclorofluorometano e o diclorodifluorometano. Só que eles estão em desuso por causa dos danos à camada de ozônio. A próxima classe são os álcools, né? Então aqui é muito usado em cana-de-açúcar, produzido por cana-de-açúcar, mas temos outros tipos de representantes. Aqui temos o mentol, que é a substância que dá o sabor, né, o gosto da menta, da hortelã, né? O mentol é um álcool, né? É o 2-isopropil, que esse aqui é um isopropil, 5-metil hexan, que tem uma cadeia principal, tem 6 carbonos, 1-ol. Aqui nós temos o metanol, usado como solvente, ou também conhecido como álcool metílico. Etanol, ou álcool etílico, o nosso etanol, o nosso álcool, o famoso álcool, tanto combustível quanto antisséptico. E temos também o propan-2-ol. Tem prop de 3 carbonos, porque não tem saturação, e 12 é a posição da hidroxila, 2-ol. O grupo é chamado de hidroxi. Algumas pessoas chamam de hidroxila, ele é mais conhecido como hidroxila ou hidroxi. Ele também pode ser chamado, essa estrutura, de álcool 2-propílico ou isopropílico, ou isopropanol também, tá? Ele é o álcool usado para limpar eletrônicos, usado na eletrônica, porque ele oxida menos os componentes, tá? Temos mais exemplos aqui, o glicerol ou glicerina, né, que é medicamento, é usado em formulações, que é um propano, prop, porque tem 3 carbonos, não tem saturação, aí aqui ele ganha um O para não ficar só com N, O, 1, 2, 3, triol. Então ele tem um triol aqui, tá? É o NIP. É usado em óleo, gordura, umectante. E temos o terquebutanol, que é um solvente. Então 1, 2, 3 é prop, não tem saturação, é an. Na posição 2 tem um ol e na posição 2 tem uma metila. Então 2-metilpropan-2-ol. E esse aqui é o estradiol. O nome dele obviamente vai ser grande, né? Então a gente costuma chamar só de estradiol. Então o ol dele é por causa dessa hidroxila aqui na ponta. É um álcool e também tem uma parte fenol. Ele é um hormônio sexual, né? Observe que os álcools eles têm uma classificação. Então o álcool que é ligado a um carbono primário, ele é chamado de álcool primário. O álcool, então, ligado a carbono primário, álcool primário. Então, nós temos que o metanol e o etanol são álcools primários. O álcool, quando é ligado a carbono secundário, ele é um álcool secundário. Então, aqui o álcool propílico, ou propan-2-ol, é um álcool secundário, assim como também essa porção do estradiol. E aqui o terquebutanol, ele é um álcool terciário, porque está ligado a um carbono terciário. Lembrando essas definições de carbono que a gente viu anteriormente em cadeias carbônicas. O glicerol tem mais de uma opção. Ele tem álcool primário, 2 álcools primários, posições primárias, e tem um álcool secundário. Como eu falei anteriormente, os fenóis eles têm o mesmo grupo funcional dos álcools, o hidroxi, só que eles são outra classe, porque eles apresentam propriedades diferentes. Então nós temos aqui o timol do tomilho, né, usado aí como condimento, que ele é um álcool fenólico. Observe que ele tem uma hidroxila fenólica. O cresol, que é usado como desinfetante, né, aquela famosa fórmula da creolina, né, que tinha o cresol, é um desinfetante, e ele é o 4-metilfenol, né, então é um fenol. E aqui o próprio estradiol, que a gente viu anteriormente, também tem a porção fenol dele, como eu já havia dito. Então, todos eles apresentam o grupamento hidroxila ou hidroxi. E agora vamos falar das aminas. As aminas são uma classe também bastante abundante na natureza, pois inclui não somente as substâncias que nós temos no corpo, como neurotransmissores, como nós temos também substâncias importantes na natureza, como os alcaloides e alguns que são até venenosos.
Dentre algumas aminas conhecidas, nós temos a anfetamina, que é um entorpecente, uma droga, né? E ela tem o grupo amino e a cadeia principal só tem 3 carbonos. Observe agora que como a cadeia principal ela possui um grupo funcional, o anel é um substituinte. Então o anel agora é um substituinte. Então esse anel, quando ele é substituinte, é chamado de fenil. Quando ele é uma cadeia principal, ele é um benzeno. Só que aqui, como substituinte, é fenil. Então, um fenil, 2, 3. Um fenil prop, que tem 3 carbonos. Não tem saturação cadeia principal. E 2, amina. Aqui do lado nós temos a putrescina. A putrescina é uma substância produzida pela degradação de carne, né? Pela decomposição de carne. Então ela é uma degradação de aminoácidos. Observe que aqui tem 4 carbonos. 2, 3, 4. Então but, não tem saturação. E ganha um O aqui, porque não pode ficar consoante junto com if, né? Então ganha um O, if. Temos aqui então 2 grupos aminos na posição 1 e na posição 4, então 1/4 de amina. Em seguida, nós temos a nicotina. A nicotina é presente no tabaco. Ela é uma amina tanto alifática quanto aromática, né? Então ela tem 2 tipos de nitrogênio. Alcalóide é o termo que é usado para a classe de produto natural produzido por plantas e animais que tem nitrogênio. Aqui embaixo nós temos a etilamina, que também é chamada de etanoamina. É a nomenclatura e o PAC preferencial. Aqui ao lado nós temos a coniina, que é um produto também natural, produzido pela cicuta, que é uma planta, e a coniina é um veneno. É muito usado antigamente por indígenas, né? Ainda se usa um pouco, mas para matar animais, né? Para pegar presas, né? E atribui-se também esse veneno, a coniina, ao veneno que foi dado para o filósofo Sócrates beber e matar ele em sua prisão. Esse S aqui que vem antes do nome, a gente vai falar em isomeria mais dele. E aqui uma outra substância, que é a dimetiletanoamina. E eu coloquei ela, apesar dela não ser tão importante, né? Porque aqui ela tem uma novidade, né? Quando os substituintes não estão ligados à cadeia principal, eles não ganham número, mas eles ganham, aqui no caso, a indicação de que está ligado ao nitrogênio. Então ele ganha NN porque tem 2 metilas ligadas ao nitrogênio. Quando acontecer esses casos, a cadeia maior ligada ao nitrogênio vai ser a cadeia principal e as demais serão substituintes. Então aqui NN dimetil etano amina, ou também NN dimetiletilamina, tá? Pode ser chamada assim também. O grupamento, como a gente viu antes, NH12 é chamado de grupamento amino. Então, apesar de o nome aqui ser amina, o grupamento é o amino. Tá? Assim como os álcools, as aminas também são classificadas, só que a classificação das aminas é diferente das do álcool. Aqui, uma amina primária é a amina que está ligada a apenas um carbono e não a um carbono primário, então não confunda isso. Então, aqui a amina primária está ligada apenas a um carbono. Então, temos a amina primária aqui, outra amina primária aqui. A amina secundária é quando está ligada a 2 carbonos. Então, temos aqui a amina, um nitrogênio ligado a 2 carbonos. É uma amina secundária. E a amina terciária quando está ligada a 3 carbonos. Então, aqui o nitrogênio está ligado a 3 carbonos, terciário. Aqui também é terciário, aqui o outro é primário. Então, não confunda com hidroxila e álcools, né? Então, aqui o nitrogênio é secundário, a amina é secundária porque está ligada a 2 carbonos e não porque está ligada a um carbono secundário. Cuidado para não confundir isso. Então, aqui temos uma outra toxina, uma toxina bem poderosa, a brevetoxina, bem potente, né? E de produto natural marinho, né? Observe que ela tem vários grupamentos que caracterizam éter aqui, né? Então, os éteres também são usados como, já foram usados mais, né, como anestésico, mas eles têm bastante uso também em outras áreas. Aqui nós temos um polímero, o óxido de polietileno, que é um laxante. Aqui nós temos o éter de fenilipropenila ou propoxibenzeno. Então o nome do éter ele é assim, oxi
e depois a cadeia como se fosse um hidrocarboneto, né? Então a cadeia principal, como aqui no caso seria essa. Então essa é o benzeno, quando é substituinte é fenil, né? Mas quando a cadeia principal é benzeno. Então aqui tem 1, 2, 3 com oxigênio. Sempre a cadeia maior, no caso do éter, vai ser a principal. A cadeia menor será um substituinte. Então prop de 3 carbonos e oxi do oxigênio, propoxibenzeno, ou também éter, que é o oxigênio, de fenila e propila, em ordem alfabética. F vem antes de P, né? Quando é não simétrico. Quando é simétrico, como aqui embaixo, você pode botar o di e só falar uma vez, né? Então, éter de dietila, mas a nomenclatura preferencial é a de cima. Etoxi, ou seja, et de 2 e óxido do oxigênio, e etano. Aqui, como são iguais, tanto faz você escolher um ou outro. Os anéis, eles têm nomes bem específicos que a gente não vai abordar aqui, que não faz parte do escopo da disciplina. Mas aqui, como exemplo, nós temos o oxano, né? Que ele tem um anel de 6 com o oxigênio, é um heterocíclico, né? Ou conhecido como tetraidopirano, mais popularmente, mas agora o nome oficial é oxano. E esse daqui, observe que a cadeia principal é essa que tem 3 carbonos, né? E o grupo substituinte está ligado ao carbono 2 da cadeia principal. Então, 1, 2, 3. Então, prop não tem saturação aqui, an, né? E termina com o. E esse camarada aqui vai ser o substituinte, met de 1 carbono e ox do oxigênio. Como ele está na posição 2, então é 2-metóxipropano, também conhecido como éter, que é o oxigênio, de metila, o M vem primeiro, né? Então metila e 2-propila. Ou éter de isopropila. Observe que aqui inverteu, porque o iso faz parte do nome, então o I vem antes. Isopropila e metila, tá? Então esse é não simétrico. Esse é simétrico, esse é simétrico, ou seja, as duas porções são iguais dos dois lados. Então ele é caracterizado, o éter, né, por ter oxigênio entre dois grupos alquilas, seja alquila saturado ou insaturado, mas tem que ter dois grupos carbônicos ligados ao oxigênio, que caracteriza um éter. Até mais, se cuidem, um abraço.